Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Pode Isso, Professores? Decidimos começar com um tema que está sendo muito repercutido nas mídias sociais atualmente, o discurso de ódio. O discurso de ódio é um conjunto de ações com um teor intolerante, podendo ser verbalizado ou escrito, sendo considerado um tipo de violência verbal, direcionados a grupos, na maioria das vezes minorias sociais, pessoas com deficiência, imigrantes, dentre outros. As condutas de ódio estão presentes na nossa sociedade desde há muito tempo. Às vezes, a falta de tolerância e conhecimento pode desencadear acontecimentos e ações muito dolorosas aos oprimidos e às vezes satisfatórias para os opressores. Grandes exemplos disso foram as guerras mundiais, o apartheid na África do Sul e a implantação das leis segregacionistas no final do século XVIII nos Estados Unidos. As guerras mundiais trouxeram consigo consequências devastadoras, como o próprio Holocausto, que matou e perseguiu milhares de judeus, negros e pessoas diferentes e que não estavam no padrão de Hitler. Já no final do século XVIII, foram implantadas as leis segregacionistas nos Estados Unidos, onde negros eram obrigados a ocupar assentos especiais nos ônibus e proibidos de frequentar restaurantes e escolas com brancos. Apenas em 1964 foi promulgada a Lei dos Direitos Civis, que eliminou formalmente as leis discriminatórias. Porém, na prática, a discriminação racial continuou ocorrendo e impulsionou a criação de novos grupos de defesa dos direitos dos negros. E na África do Sul, em 1948, a situação não era diferente. Os negros continuavam à margem da sociedade. Foi implantado um regime de segregação racial chamado apartheid, que privilegiava a elite branca do país e excluía os negros dos espaços públicos, da educação e dos postos de trabalho. Esse regime nasceu a partir do conceito de superioridade racial defendido na Europa no século XIX. No século XX, o nazismo argumentava pela eliminação das chamadas raças inferiores. Na África do Sul, isso se materializou estabelecendo uma hierarquia racial e um labirinto legal de discriminação. O regime começou a ruir através da pressão internacional, dos protestos internos e graças à liderança de Nelson Mandela. Mesmo depois de décadas, o discurso de ódio ainda permanece, tanto pessoalmente como virtualmente nas redes sociais. Como o caso da cantora Anny Gabrielle, integrante brasileira do Now United. Ela sofreu racismo, injúria e discriminação em sua conta do Twitter após fazer uma publicação que desencadeou o ódio dos haters, onde chegaram a ameaçar a mesma com discursos como "vou perseguir ela até ela se matar". A artista entrou com um processo judicial contra a plataforma, que inicialmente não queria ajudá-la, mas com a preliminar, a rede social teve que liberar informações dos usuários, como também pagar uma indenização de R$70 mil para a Anny, que por fim tweetou a seguinte frase deixando uma mensagem para eles que dizia: "De presentinho, vou mandar um lembrete bem especial e exclusivo, de que a internet não é terra sem lei". Caso evidente de xenofobia foi o que aconteceu com a modelo brasileira Daiane Mello durante sua trajetória no programa Grande Fratello VIP, na Itália. Ela foi alvo de comentários machistas e sexistas ao assumir paixão por outra participante. Em determinada situação, um dos confinados afirmou que a maioria das mulheres no Brasil trabalhavam com prostituição e ofendeu seu modo de se vestir, afirmando que ela seria estuprada em uma das cidades do país. Além desse, o ocorrido com Mariana Ferrer, em uma parcela, também foi acolhido pela sociedade nas redes sociais. A influenciadora tinha 20 anos quando se tornou embaixadora de um requintado beach club em Florianópolis, o Café de la Musique. Um ano depois, a jovem reuniu coragem para denunciar um estupro dentro do estabelecimento. Segundo Mariana, em 15 de dezembro de 2018, ela foi dopada e violentada por um empresário, que seria amigo dos proprietários do local. De acordo com uma reportagem da revista Marie Claire à época, os exames feitos por Mariana comprovaram o estupro. O sêmen encontrado na calcinha da jovem, que era virgem, era de André de Camargo Aranha, atualmente de 43 anos, empresário influente do ramo do futebol. Existem provas de que o crime foi cometido. Vídeos em que aparece se apoiando nas paredes, sem conseguir andar sozinha, prints pedindo socorro às amigas que estavam no local, além da foto do vestido que usava na noite todo ensanguentado. Mesmo assim, o juiz alega falta de provas. Após a exposição de todos esses fatos, nos perguntamos o que essas situações nos mostram. Esses e vários outros casos provam nada mais, nada menos do que a existência escancarada do preconceito na sociedade.
Toda essa ignorância presente acontece pela falta de conhecimento e pela criação de cada indivíduo. Além disso, fatores que potencializam a discriminação é o machismo estrutural, surgido através da cultura do patriarcado, e o racismo estrutural, ocasionado pela escravidão. A maioria das situações de discursos de ódio ocorreram ou repercutiram na internet devido às mídias sociais. As redes sociais foram um grande avanço tecnológico dentro do processo de globalização. Por mais que elas tenham ajudado a sociedade a transformando na sociedade da informação, elas ainda são muito perigosas. Pois por um lado existem sujeitos que fazem um mau uso dela, promovendo ódio gratuito, e por outro lado indivíduos que usufruem dessas plataformas, sendo eles facilmente influenciados. Nesse universo virtual, foram impostos certos padrões sociais e pessoas que não se encaixam nesse padrão são julgadas e menosprezadas. Esses padrões afetam a todos, assim como a globalização. E o grande desafio da globalização é fazer com que essas transformações diminuam tais desigualdades sociais e deixem de produzir violências e incertezas e gerem benefício para todos. Ao mesmo tempo em que é louvada pelos benefícios que apresenta, a globalização também é objeto de duras críticas, pois para mais da metade da população mundial, a globalização tem significado mais miséria, mais fome, mais violência, mais exclusão, mais desemprego, mais concentração de rendas, mais insegurança. Na década de 80, dentro do processo de globalização com a introdução da cybercultura, os computadores começaram a fazer parte do cotidiano, desenvolvendo então a tecnologia de comunicação. Essa tecnologia abriu esferas com possibilidades como trabalho à distância, propagandas por meio das mídias sociais, entre diversos outros. Embora esse mundo virtual tenha várias qualidades, ele também é um espaço cheio de ciladas. Segundo Pierre Levy, o cyberespaço modifica as funções cognitivas humanas, como o raciocínio, a memória e a imaginação, sendo justamente o que Karl Marx defende em seu conceito de alienação, onde o trabalhador, nesse caso os usuários das plataformas dentro desse mundo paralelo de informações, entram em imersão, se desligando do mundo paralelo, vivendo um espaço desterritorializado. Dentro desse cyberespaço, as redes sociais podem ser consideradas terra sem mãe, onde as pessoas dizem o que querem, sem pensar como seu comentário afetará o outro, não se aquedando ao senso comum. Um dos discursos de ódio mais comuns no Brasil e no resto do mundo são discursos racistas, o que é algo extremamente repugnante. Afinal, segundo o IBGE, 54% da população brasileira é preta. E isso é uma característica da identidade nacional brasileira, então não faz sentido. De acordo com Lilia Schwartz, a identidade é uma questão circunstancial e raça, uma situação no senso comum, passageira, onde as pessoas embranquecem e empretecem. O que é uma prova de como raça não é um conceito biológico, mas raça é uma construção social que continua a ser adicionada em nosso imaginário. Ou seja, a questão de raça é uma situação imposta pela sociedade, sendo ela, nos dias de hoje, prejudicial para o convívio e harmonia dos usuários da internet, que diariamente são vítimas de discriminação virtual. E grande parte deles não tem estrutura psicológica para aguentar as pressões que a sociedade impõe. Já em um contexto filosófico, se abordarmos os pensamentos de São Tomás de Aquino, visa o pensamento ético clássico, como uma ética da perfeição e da ordem. Já para Santo Agostinho, o mal não existe, apenas é a ausência do bem. Por isso, Deus não teria todo o poder de estar em tudo, ou seja, não criou o bem nem o mal. Ele acaba existindo porque os homens não souberam usar o livre-arbítrio, que é diferente de liberdade quando nos falamos à internet. O que é essencial na nossa sociedade de hoje é a própria opinião e seus próprios posicionamentos. Porém, a partir do momento que o seu livre-arbítrio fere o outro, deixa de ser opinião e se torna em agressão, fazendo você sair como errado do contexto e perdendo a sua liberdade, como também com que um estereótipo venha calhar sobre o indivíduo. Por isso, como reflexão, antes de postar algo nas redes sociais, devemos pensar como tal julgamento afetará o próximo. Por hoje é só, agradecemos a atenção de todos.